Prezados irmãos e irmãs, a liturgia da palavra deste 24º domingo do tempo comum nos propõe uma reflexão acerca do perdão. E para que nós possamos entender, ou melhor, para que nós possamos praticar esta atitude, talvez a mais difícil de ser praticada por nós, que é o perdão, é preciso que nós compreendamos antes de tudo o que é o amor. E é em Deus que nós descobrimos e compreendemos o que é verdadeiramente amar. E as leituras de hoje nos mostram isto claramente. O amor como resposta de Deus frente à ingratidão, ao pecado do homem. As leituras de hoje apresentam-nos um Deus que ama sem cálculos, sem limites e sem medidas. Esse é o verdadeiro amor. O verdadeiro amor não tem cálculos. A gente não fica calculando quanto de amor eu tenho por alguém ou quanto de amor aquele alguém tem por mim, e enfim, fica se calculando o amor. Não. O amor verdadeiramente, ele é incalculável, não se pode calcular. O amor verdadeiro também é sem limites, ele não põe limite, barreira, limite no sentido de certa forma de fragmentar, qualificar, ou de certa forma distribuir, separar o amor. Não, o amor verdadeiro é sem limites, aquele que se dá, aquele que se entrega sem limites. Esse é o verdadeiro amor. E o amor também é sem medida, não se fica medindo o amor. É impossível a gente dizer que alguém goste, que alguém ame um tanto e daqui a pouco passa a amar um tanto mais, ou deixa de amar um tanto menos do que amava antes. Não, o amor também não tem medida. Amor é sempre amor. Amor é infinito, amor é incalculável, amor é ilimitado, amor é sem medida. Esse é o verdadeiro amor. E aí, quando nós então compreendemos este amor de Deus, também nós somos convidados a assumir essa atitude de amor, de amar verdadeiramente os nossos irmãos que caminham conosco, assim como Deus nos ama. E Jesus deixa isso muito claro na parábola de hoje. O patrão que agiu com amor, com misericórdia para com aquele empregado que lhe devia uma enorme fortuna, porque na verdade não importa a quantidade da ofensa, não importa o tamanho da ofensa, do pecado daquele homem ou de cada um de nós, mas o que importa é o amor sem limites, o amor incalculável, o amor sem medida. Por isso, aquele empregado devia uma enorme fortuna e, no entanto, o patrão o absolveu de toda a sua dívida. Mas aquele empregado que foi perdoado não teve a mesma atitude com o seu colega, não teve a mesma atitude com o seu companheiro, que lhe devia apenas 100 moedas. E por quê? Porque ele ainda não havia, de certa forma, aceitado, não havia, de certa forma, acolhido esse amor, experimentou esse amor do patrão, o perdão do patrão, mas não foi capaz de agir como o seu patrão, até mesmo na pouca miséria que o seu companheiro lhe devia. Por isso, vejam, meus irmãos, o Evangelho nos fala de um Deus que é bondoso, misericordioso, que derrama sua bondade, sua misericórdia sobre os seus filhos sem medida, de forma total, de forma ilimitada, de forma absoluta. E no entanto, nos convida também a, de certa forma, descobrir a mesma lógica de Deus, a lógica com a qual Deus age, para que nós também possamos agir segundo Deus,
A mesma lógica do perdão, a mesma lógica da misericórdia também deve pautar as nossas relações. E a primeira leitura de hoje nos mostra que antes mesmo até de ser uma atitude cristã, nós poderíamos dizer que o perdão é uma atitude de sobrevivência. A primeira leitura do Eclesiástico diz que a ira, o rancor, a mágoa, o ressentimento só tende a nos prejudicar, só tende a nos fazer mal, dá ataque cardíaco, faz mal para o estômago. Tem gente que contrai até gastrite de tanta raiva, rancor, mágoa, ressentimento que guarda do outro. Isso faz mal para a gente. Por que eu sei que faz mal? Porque também já experimentei isso. Todos nós experimentamos, não é? Mas nós precisamos então justamente nos libertar desses sentimentos, nos libertar desta condição que marca muitas vezes a nossa miséria humana, e buscarmos esse amor de Deus, compreendendo sempre, segundo as leituras de hoje, elas nos ajudam a compreender exatamente isso: o quanto Deus nos ama apesar do nosso pecado, o quanto Deus nos quer bem apesar das nossas misérias, o quanto Deus não leva, como dizia o salmo de hoje, um Deus que não fica repetindo as suas queixas contra nós, um Deus que não guarda rancor, um Deus que não nos trata como exigem as nossas faltas, porque é assim que nós tratamos os outros. Tratamos o outro segundo a falta que ele nos cometeu. Ah é? Deixa ele, é assim, ele vai ver, ele vai receber o troco, né? Deus não nos trata como exigem as nossas faltas, por piores que elas sejam. Deus não nos trata segundo as nossas faltas, Deus nos trata segundo o amor que Ele tem por nós, porque Ele ama. E quando nós agimos por amor, nós estamos de certa forma agindo semelhantes a Deus, estamos agindo ou buscando viver a nossa essência, porque nós fomos feitos para o amor, fomos feitos para amar e ser amado, fomos feitos para a felicidade, para a realização. Por isso, quando nós guardamos raiva, guardamos rancor, guardamos ressentimentos e mágoas, nós nos entristecemos, nós não conseguimos nos realizar, porque o rancor, a ira, os sentimentos maus, eles impedem a nossa felicidade, impedem a nossa realização. Mas se nós conseguirmos superar isso, vencer isso, com certeza a nossa felicidade, a nossa realização tem muito mais para se dar, é muito mais provável de acontecer do que o contrário. Por isso, meus irmãos, São Paulo também, na segunda leitura de hoje, nos fala exatamente do diferencial do cristão. O que nos diferencia é o amor, o respeito pelo outro, a aceitação das diferenças. Somente assim nós vamos viver o perdão, quando nós compreendermos as diferenças entre nós, quando nós procurarmos nos aceitar dentro desse contexto de diferença, de diversidade, e quando nos esforçarmos para amar segundo Deus nos ama, e quando tivermos como que por referência nas relações, no amor, no perdão e na misericórdia, o próprio Cristo. Cristo é a nossa referência, como nos dizia São Paulo na segunda leitura de hoje. Ninguém dentre vós vive para si mesmo. O que é que nos dificulta perdoar? É quando a gente vive para si mesmo, é quando a gente não aceita que o outro nos ofenda, é quando a gente não aceita que o outro possa ter, de certa forma, pecado contra nós. Por quê? Porque vivemos para nós mesmos, buscamos, de certa forma, uma aceitação, um reconhecimento, uma felicidade apenas em nós e para nós mesmos. Mas São Paulo diz:
Se estamos vivos, não é para nós. Se estamos vivos, é para o Senhor que vivemos. Se morremos, é para o Senhor que morremos. Por isso, portanto, vivos ou mortos, pertencemos ao Senhor. E quando nós compreendemos então que nós pertencemos ao Senhor, então a ofensa que nos é feita, a ofensa que é feita contra nós, ela fica bem abaixo daquilo que nós somos, daquilo para o qual nós fomos feitos. E como dizia a primeira leitura, então, pensa no dia da sua morte, lembre-se sempre disso. Por quê? Porque você verá que é em Cristo que nós viveremos. Então não vale a pena viver no ressentimento, viver no rancor, viver na raiva, viver na mágoa, porque isso não vai levar a lugar nenhum. Muito pelo contrário, isso vai impedir você de viver aqui e impedir também de um dia poder viver a realidade do céu, porque o céu é uma realidade de comunhão. Por isso, quem não aceita viver aqui em comunhão, dificilmente irá também, de certa forma, considerar o céu, porque o céu é a comunhão dos santos, a comunhão de um com o outro em Cristo. Por isso, meus irmãos, vejam, São Paulo, na segunda leitura de hoje, nos ensina a amar. Esse é o diferencial do cristão. O que é que diferenciava os cristãos dos fariseus, dos pagãos, dos escribas, dos mestres da lei? Vejam, mestres da lei, conheciam a lei. Os fariseus piedosos, religiosos piedosos, observantes da religião, das práticas rituais, exímios homens da religião, e no entanto não amavam, não perdoavam. Pois bem, o diferencial do cristão é justamente o amor. O livro dos Atos dos Apóstolos vai dizer exatamente que eles se amavam. Vejam como eles se amam. E a partir desse amor, muitos desejavam também se tornar cristãos, porque viam nos cristãos uma felicidade, uma realização. Viam nos cristãos um amor, um sentimento sincero, que os unia apesar da diversidade. E nós vemos isso claramente no livro dos Atos dos Apóstolos. Pedro e Paulo, eles se divergiam constantemente. Os dois sempre discutiam entre si as ideias, os pensamentos, a maneira de evangelizar, a forma de fazer pastoral. Os dois não se identificavam um com o outro nesse sentido, mas ao mesmo tempo os dois se identificavam no amor a Cristo, a igreja, e no amor de Cristo também nas relações que eles estabeleciam um com o outro. Por isso superavam as diferenças por amor, ou pelo amor. É isso que nós precisamos aprender. Precisamos aprender a viver as diferenças. Precisamos aprender a viver entre os diferentes. Precisamos compreender que o amor não tem limites, não tem medida. O amor é incalculável e o perdão é sempre expressão desse amor. Porque se é uma forma lógica, se nós queremos ser perdoados por Deus, temos que exercitar o perdão. Como pode alguém querer ser perdoado se não perdoa? Como que eu posso esperar que Deus tenha piedade de mim? Como que eu posso esperar que Deus me perdoe dos meus pecados, das minhas ofensas, que Ele não leve em consideração as minhas faltas, mas que Ele me dê o seu perdão, se eu sou incapaz de oferecer essa possibilidade para o outro? Seria algo ilógico. Como que eu posso querer ser perdoado se eu não perdoo? É claro que Deus não espera que a gente perdoa para que Ele perdoe também. Não, Ele perdoa sempre. Só que o verdadeiro perdão supõe o arrependimento.
E a gente só se arrepende quando a gente aprende também a perdoar. Enquanto nós não aprendemos a perdoar as ofensas que são cometidas contra nós, dificilmente nós aprenderemos a nos arrepender verdadeiramente e a pedirmos perdão das ofensas que são feitas contra nós. Por isso, meus irmãos, aprendamos de Jesus Cristo a partir do seu evangelho de hoje. Aprendamos a perdoar para sermos perdoados, a fim de que a oração que o próprio Jesus nos ensinou seja uma realidade na nossa vida. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem também nos tem ofendido. Assim seja. Amém.